Vou dizer assim, em primeiro lugar, eu tô sendo forçada a falar. Eu vou deixar essa parte. Não, de sério, só pega e fica sério. Eu não sei falar. Não, vai ficar assim mesmo. Eu não quero falar em frente às câmeras. Tá bom? Ó, pai, sério. Vamos. Oi, gente. Eu sempre mostro aqui, né? No Instagram sempre conto meu testemunho. Tem meu testemunho no YouTube, só que eu nunca cheguei a falar. Ô, mulher, não pode ir? Oi, gente. Vai. Bom, gente, eu já contei meu testemunho aqui pra vocês. E hoje eu decidi gravar esse vídeo pra eu contar o relato, né, do meu pai e da minha mãe, que eu sempre conto aqui meu testemunho pra vocês, mostro minha rotina, só que eu nunca cheguei a contar o pensamento do meu pai e da minha mãe em relação à doença. Então, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês qual é o pensamento deles, quais são os gastos, qual foi a reação deles em relação à doença. Então, a minha mãe tá até aqui, ela disse que não gosta de gravar, né, mas ela vai gravar, fosse ela. O meu pai é acostumado. Mas eu quero contar aqui pra vocês. Os dois blogueiros. Os dois blogueiros. Mas eu quero aqui contar pra vocês como é o pensamento deles, como meus pais e como meus pastores. Eles vão falar, eu vou só fazer uma pergunta e vocês vão ficar olhando ali pra câmera. Bora lá. Qual a reação de vocês ao saber que eu tinha, né, que eu tenho lúpus? Qual foi a reação da senhora quando o médico falou que eu tinha lúpus, que era uma doença assim desconhecida? Independente da enfermidade que um filho tenha, eu acho que o pai e a mãe sempre se preocupam muito, né? E diante de uma enfermidade que os médicos dizem que não tem cura, querendo ou não, você tem momentos de desespero. Aí a gente vai em busca da solução, de realmente entender o que é o lúpus e fazer tudo conforme o médico mandar para viver mais, né? E o senhor, pai, qual foi a sua reação? Foi uma reação de espanto, né? Choque, como todo pai. Como disse a Paula, né? Sua mãe falou, foi um choque pra gente, né? Pra mim foi um choque, eu fiquei angustiado. Um choro. Né? Muito choro. E eu não sabia, na verdade, o que era esse lúpus, né? Parecia ser o fim do mundo pra gente, né? Parecia ser o fim de tudo. A gente se angustiou, chorou bastante. E depois as coisas foram sendo esclarecidas, né? E nós podemos entender que não é o fim da vida, né? Tranquilo. A gente aprendeu a ficar em paz, né? Adquirimos paz diante das circunstâncias que estavam envolvendo a nossa vida, né? A nossa família, a tua vida, né? Que foi o alvo dessa enfermidade. E hoje nós temos tranquilidade, temos paz. Talvez o desespero no momento, né? Na época, se deu pelo fato de já ter perdido um filho também. Isso, né? A gente já havia perdido uma Que filha. no né? caso a filha que a gente perdeu foi sem motivo algum, síndrome da morte súbita, que é morte sem causa. E aí a gente ficou, eu pelo menos fiquei muito angustiado na época, eu chorei bastante, orei a Deus, né? Foi um período de muita oração. Mas diante de todas essas questões a gente cresceu muito, entendeu a importância de estar mais junto, né? Mais unidos. Nós somos uma família unida, né? É um princípio nosso. E eu, como pastor, eu prego muito isso, né? Nós somos uma família unida. Eu só tenho assim a expressão feia, né? A cara fechada, mas eu sou Mas que a gaiato, minha não tem. né? Eu sou gaiato, eu não sei estar sorrindo em câmera, né? Para sorrir em foto, em filmagem, eu não sei. Mas eu sou muito gaiato, sou muito alegre, né? Sou muito gaiato, prego, faço o povo sorrir, tudo. Mas assim, a gente chorou, né? Eu chorei bastante, minha esposa. Foram tempos que se nós pudéssemos apagar do nosso passado, né? O ano de 2012 foi quando veio a descoberta do lúpus, né? Foram meses de choro, mas a gente entrou na presença de Deus e Deus nos ajudou. E hoje a gente pode falar com calma, né? Sem angústia, sem tristeza, né? Com muita bagagem, né? Com muita experiência. Nosso refúgio sempre foi Deus. De vida, porque a gente sempre se refugiou em Deus, né? Não só o lúpus que acometeu a Gabriela, mas outras questões, né? Como a morte de uma filha nossa, da Ágata, né? A outra também que a gente teve muitas experiências, foi a Ana Beatriz, que morreu, Deus ressuscitou nos nossos braços, né? Então a gente já viveu muitos e muitos milagres, né? E a Gabriela é mais um deles que a gente tem vivido. E o que passou na mente da senhora? Assim como o médico falou, o que passou na sua mente?
assim que foi dita a notícia, que passou na sua cabeça sobre medicamento, de repente não durar muito tempo na vida? Na verdade, no início, né, daquele tempo que a gente ficou no Juvencio Matos, internada lá no Juvencio Matos e materno infantil, que durou o quê? Um mês. Um mês 21 dias. de internação. Foi 21, foi um mês. Parecia uma eternidade. Quando deu 15 dias de internação, que a gente achava que ia receber alta, aí sempre vinha alguém e dizia, você ainda tem mais exames para fazer, vai ficar mais um tempo. Foi aquele dia que eu entrei em desespero dentro do hospital e chorei muito alto. Porque meu desejo era sair de lá logo e Ana Gabriele tomar os remédios dela, ficar bem. E... Ai, Jesus. Foi bom. Como diz Asaf, né? Foi bom ter sido afligido. Para que nós entendêssemos os decretos do Senhor. Ninguém quer ser afligido. Ninguém quer passar luta. Ainda mais o evangelho de hoje, esse evangelhozinho muito raquítico, né? Essa crençazinha que está sendo pregada hoje aí, uma crença muito vazia de Deus, né? De experiência com Deus. E a gente viveu isso aí, né? Foram meses, né? E eu decretando. E assim, uma hora eu vou contar para vocês aqui com a Gabriele, né? A questão da nossa vida, como foi a nossa chamada para o ministério. Então, uma das filhas nossas que morreu foi a Ágata. E quando a Gabriele estava no hospital, eu lembro, ela estava com 19 quilos. Havia caído bastante o cabelo dela devido às medicações, e ela estava muito magra. E eu havia dito a Deus, né, que Deus tinha tirado uma porque eu havia afrontado Deus, né? Deus recolheu a Ágata. E eu disse para Deus que Ele tinha tirado ela porque eu não queria fazer a obra dele. E eu disse, agora Deus, eu sou pastor, eu estou fazendo tua obra. Por que tu vai tirar a Gabriela de mim? Né? Então, qual será a tua palavra para tu tirar ela da minha vida, da minha família? Né? E Deus usou um pastor naquele dia, ele falou comigo de maneira grande, né, que ia curar ela, e estabeleceu dia, data, né? Eu lembro que a gente estava orando, fui numa casa orar com os irmãos lá em São Luís, capital aqui do Maranhão, e lá numa sala Deus usou um pastor e disse, né, que Deus está visitando a tua filha no hospital, né? Ele não sabia do que se tratava, e a Gabriela estava com derrame pericárdio, né? Aquela membrana, aquela pele que protege o coração estava cheia d'água, o coração dentro de uma bolsa d'água, como creio que vocês já assistiram, o testemunho dela já ouviram, né? E o pulmão esquerdo também dentro de uma bolsa d'água, e os rins paralisados quase que 90%. Né? Então Deus usou o pastor e disse, tem um anjo com a seringa tirando o líquido do coração da tua filha. Depois ele olhou para mim e disse assim, agora o anjo tira o líquido do pulmão esquerdo da tua filha. Agora eu vejo Deus tocando nos rins, aplicando uma injeção nos 2 rins, e na tua casa não haverá velório. Então, quando Deus falou aquilo ali, eu chorei muito. E eu entendi que Deus havia recebido a nossa oração, e hoje está aí, né? A Gabriele fazendo vídeo, sorridente. E o seu pensamento, o que passou, assim, quando a médica disse que eu tinha lúpus? Eu lembro que o senhor disse que estava até pensando em vender o sítio naquela época. Quando veio a notícia, né, do lúpus, e que tinha que ficar na capital para se tratar, né, eu cheguei até a colocar a nossa casa à venda. Hoje o nosso sítio ele tem um valor muito estimado, é um valor bem elevado, não vou estar citando aqui valores, porque não há o porquê. Mas eu lembro que na época eu botei para vender por 80 mil, né? Eu falei, vou vender tudo e vou embora, acabou tudo, acabou a vida, eu vou embora para São Luís, vou abrir mão do ministério. E depois Deus vai falando com a gente, você vai aquietando o coração, né? E não foi necessário vender a casa, Deus agiu, curou, né? Ela não está curada do lúpus, mas Deus curou das circunstâncias, naquele momento que era circunstância de morte. E hoje ela está aí, dando testemunho para a glória de Deus. A internação foi em 2012? Foi em 2012. Então, de 2012 para cá, na verdade, Deus nos deu muita experiência dentro do hospital, em vários momentos de internação, que mesmo na situação que a gente estava, era de levar a palavra. Hoje em dia a gente vai para as consultas, a Ana Gabriela evangeliza. No período em que ela precisou ficar internada, eu não deixava de levar
os folhetos de evangelismo do nosso ministério. Eu, às vezes, levava até a camiseta de evangelismo, vestia. No início, para mim, foi mais difícil, porque eu ficava olhando para Ana Gabriela naquela situação e ficava, como é que eu vou falar de cura para as pessoas nos outros quartos, como é que eu vou orar pelo enfermo, como é que eu vou dar uma palavra de ânimo para as mães, se eu estou desanimada, se eu estou chorando. Mas, exatamente no dia, acho que do meu aniversário, porque quando a Ana Gabriela precisou ficar internada, a gente foi no dia 5 e no dia 6 de setembro foi o meu aniversário. E eu me via praticamente assim dentro de uma prisão. Foi quando eu tive esse pensamento e de repente entrou um rapaz em um domingo, em uma cadeira de rodas, e aquilo foi um tapa na minha cara. Ele, em uma situação de estar em uma cadeira de rodas, ele tinha uma deficiência na fala, e ele entrou ali para me levar uma palavra de ânimo e orar por mim. Então, a partir daquele dia, eu passei aí nos quartos e eu orava por quem estava enfermo, orava pelas mães. Vi situação de criança ali quase morrendo e eu ter que dar amparo para a mãe que estava desesperada. Cheguei a orar por uma médica. Ela, nesse dia, olhou para a Ana Gabriela, abraçou, disse que o sorriso da Ana Gabriela tinha alegrado muito o coração dela. E ela saiu assim meio chorosa e eu corri atrás dela para orar por ela, e depois fiz uma cartinha falando de Cristo, e Deus vem dando essas experiências pra gente, de mesmo passar por luta, provação, não deixar de falar da palavra do Senhor e nem deixar de adorar, nem servir ao Senhor por conta das circunstâncias. Porque o pessoal acha que pregar, a gente tem que pregar só quando tá tudo bem, né? E é pior, entre aspas, é pior pregar quando tá tudo ruim. Mas dá certo, Deus capacita, igual a Larissa fala, Deus capacita. E como é conviver com a pessoa lúpica e também com a luxação congênita, como é conviver comigo? As raivas também contam, pode falar. Ela fala que fica nervosa, a culpa é do corticoide. É o corticoide, Tudo é o corticoide. Mas não tô mais não corticoide. Graças a Deus. Mas como é conviver? Mas tem as mudanças de humor, né? Como é conviver? Mas eu que apacento, né? Nós que apacentamos vidas, se eu não souber apacentar os meus filhos, né? Cuidados de casa. Cuidado de casa, como eu vou cuidar da igreja, né? Então, o meu ministério, ele começa dentro de casa, cuidando da minha filha, ouvindo, entender que ela está dando chute na própria sombra, né? E eu fico observando, eu olho, né, para ela, aquelas questões, e não levo em consideração, porque eu entendo que Deus também não leva em consideração, às vezes, que a gente fala coisa que entristece, né, a Deus e o Espírito dele, e ele também releva algumas coisas, né? Então, ela tem várias reações, né, alteração de humor, tem dia que ela está calada, tem dia que ela chora, tem dia que ela está triste, tem dia que ela está sorrindo. Tem as limitações, né? Tem as suas limitações, ela tem a questão congênita, né? Luxação congênita do quadril, né? Mas não se aquieta, nunca se aquietou. Ela não para, né? Ela diz, eu tô cansada, Tô mas cansada, tô com dor, mas eu tô cansada, daqui a pouco ela tá correndo no quintal malhando. Eu digo, não sei como é que ela tá cansada, né? Malhando todo dia, de manhã e de tarde ela malha. De manhã ela chora, de tarde já tá... E aí assim, né, eu procuro entender o comportamento de cada pessoa. Porque embora eu tendo uma aparência fechada, a expressão do meu rosto sendo uma expressão fechada, né? Mas eu sou muito gaiato, eu gosto de ver as pessoas sorrirem, eu faço o povo sorrir, eu procuro sempre estar sorrindo, né? Às vezes quando eu vou pregar na igreja eu olho para o rosto de todo mundo, tá aquele povo triste, aí é um culto que eu já mudo o sistema do trabalho e procuro fazer o povo sorrir. Em casa é a mesma coisa, às vezes ela tá chorando, né? De vez em quando a gente entra aqui, ora com ela. Houve um dia aqui que ela tava chorando. Ora sim. Né? Teve um dia que ela tava chorando muito alto aqui dentro do quarto e eu entrei. Mas era orando, eu acho, clamando. Ela chorando. Não aguento mais. Me cura! Aí eu entrei e disse, tu quer que eu ore para Deus te recolher? Né? Tu quer que eu ore para Deus te recolher? Tu quer que eu ore? Eu vou orar agora. Não, pai, então aguente. É desse jeito aqui em casa. Eu não aguento mais, então eu vou orar para Deus te levar. Não quero ir não. Então puxa espada. Entendeu? Então assim, né? Eu trato as coisas muito sérias com ela. Sorri, brinco, mas quando é para tratar as questões sérias, a gente trata
né? A gente nunca tratou assim como uma coitadinha, que tu não pode, Não, a gente que não tu vê não ela consegue. né, com uma pessoa que é impotente, inválida. Não, para mim, eu vejo ela, não vejo nem lúpus na vida dela. Essa é a realidade. Eu não vejo lúpus na vida dela. Para mim, ela não tem lúpus, né? Ela não tem lúpus. Na verdade, desde quando a época que a gente foi tratar a respeito da luxação com a gente Eu não no quadril vejo lá ela. no Sara, tinha gente que perguntava o que essa menina tem. E ninguém percebia a luxação, né, o puxadinho da perna. A gente até desistiu de tratar no Sara porque eu vi situações que eram graves. Piores, crianças Né? atrofiadas. E nós estávamos ali ocupando um lugar de alguém que tinha uma situação muito pior do que a dela. E o lúpus também, tem gente que vê ela nas consultas e não sabe o que é que ela sente, porque ela é em vista a outros, tem a pele bem manchada. Chega no inchada. hospital lá, tem gente com a pele preta, queimada, Sem cabelo, totalmente sem cabelo, tudo, e ela sorri Um ferimento né? forte. Então assim, eu Deus tem não cuidado. vejo, né? Eu não vejo nela o lúpus. Eu não vejo, não. Entendeu? Se tornou tão normal pra gente não vê isso, não. E como vocês lidam com os gastos? Como que é isso? Agora é bem É porque eu gasto contigo não é só remédio. Não, eu tô falando só de do remédio. Não tá certo, é só do remédio. Fora maquiagem, fora roupa, maquiagem. O Rouquinol Deixa abaixo. Rapaz, é eu vou quanto? Porque dizer eu que não sei os valores. Assim, incluindo remédio, exame, viagem pra São Luís, essas coisas. não dá para ter uma noção exata, porque, por exemplo, exames, geralmente eu gasto 350 a 400 Isso. para fazer exames, né? Um remédio, a hidroxicloroquina, é R$115. Eu tenho losartana. Aqui é um losartano, né? A caixa é 90. A caixa é 90, A né? gente compra a granel, como chama aqui, né? E eu acho que daria mais ou menos por mês, uma média de uns 500, 600, De remédio. né? De De remédio. remédio. Né, um exame, e aí tenho que ir sempre em São Luís buscar medicação. Tem Uma um vez remédio, por mês vai a São Luís buscar remédio. tem um remédio em São Luís que eu vou buscar, ele custa R$1.280. E só pode pegar pelo governo, né? O governo que libera isso aí. E eu vou lá buscar, eu gasto 250, 300 de carro, né? Almoço na estrada. Eu não vejo a questão da despesa assim, em si. A né? gente agradece a Deus porque Deus tem provido. Uma vez você está me Pior é assistindo não ter. aí, né, vai servir para você que está ouvindo o que nós estamos falando. Eu disse para Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel dizimista. E como é que fica a tua palavra que tu diz que tu repreende o devorador? Eu estou gastando muito dinheiro com remédio com a Gabriele. Deus falou no meu coração, eu tenho te dado todas as provisões, porque está reclamando. Então eu fiquei calado, só agradeço a Deus, né? A pessoa que quiser casar com ele já está sabendo que é caro, né? E eu só estou falando de medicação, né? Aí tem creme, maquiagem. Tem protetor solar que ela precisa Protetor usar. solar, é pro resto da vida, R$70. A pomada. Tem uma Pras pomada aí manchinhas. para as manchinhas, né? Tem creme para cabelo, rapaz. É mais de Sem contar que aqui também, né? Tem que ter cuidado. Essa muita coisa. menina, ela é muito cara, viu? Aí não é para qualquer um Se vir, não. ela casar, tem que ser alguém que mora num lugar frio. O cara para casar com ela tem que nem ser lugar frio, tem que Ó, ter não estamos muito- oferecendo, não. Viu? É só uma explicação, viu? Tem que ter dinheiro, viu, papai? Porque ela bate bem, certinho, ela come certinho. Açaí. Ela é nervosa, viu? Ela gosta. Sushi! Sushi é só coisa chique, né? Fora as No maquiagens. meu tempo eu não sabia nem que de achar era sushi. Ai, tinha peixe, tô com meu. Eu comia era peixe mesmo, bodó, essas coisas assim, eu cascudo. E aí ela come sushi, aí quer tomar açaí, cada Fora as xícara. maquiagens, instrumento. Maquiagem, tudo que ela quer, assim, a gente dá, né? Nunca colocou dificuldade. Ela tem o violão Tudo no dela, tempo tem o certo. ukulele, tudo que ela precisa. A Deus gente vai- também nunca deu as coisas assim de bandeja. Tudo no tempo certo. Me dá, pai, tá aqui. Me dá, tá aqui, não. Eu tenho que esperar pra ganhar, eu espero. Esperar o tempo certo, a coisa acontecer, né? É bênção. E pra concluir, quem é a Gabriela como filho pra você, assim, com toda a doença? Eu elimino a questão toda da doença, né? Eu não dou ibope pra isso aí, não. A Gabriela é amada, né? Eu tenho muito amor Veio por com um minha filha, propósito. né? Ela veio com o plano dos céus. Ela é um milagre. Ela é um milagre de Deus. Pela medicina, a Gabriele não existe.
né? Para os homens, ela já estava morta há muito tempo. Todos os médicos falam Né? isso. Todos os médicos que vê, todo o histórico de saúde dela, ela não existe. Então, como filha, eu amo muito. Né? Ela tem o seu jeito, Vou pegar um negócio aqui. o seu gênio, né? Às vezes duro, às vezes ela vem, né? E eu chamo ela em cima da razão, da palavra. Então, como filha, ela é um espelho, né? De determinação, de garra. Ela é um exemplo de superações. Eu vejo pessoas aí que não tem nenhum problema de saúde e não chega onde ela chega. Eu cheguei até a falar que às vezes isso me dá uma certa raiva de pessoas que estão assim bem e não fazem um esforço. Então assim, ela como filha é uma bênção, né? Ela é uma bênção. Amo, não falo de defeito dela, porque Não, todos defeito nós todo temos, mundo né? tem. Pessoas zangadas demais, às vezes eu respondo. Puxou pra mim. É assim, ela mais é um exemplo de filho. Né? Deus recolheu um, disse que ia dar duas e deu. Ana Beatriz. Ela é um exemplo de filha, né? De crente, né? Superação. Ela, às vezes em redes sociais ela fala coisa, eu vou lá, chamo ela, ó, não fica falando, não vai bater de frente, e ela solta o torpedo. Puxou e pra eu, ti. né? O pai puxa minha orelha, às vezes eu prego aqui e falo besteira, mas depois ele me corrige aqui no Chama pra off. corrigir. É assim, sempre reclama alguma coisa quando necessário. Eu corri pra buscar isso aqui, ó. Isso aqui tudo é papelado dela. Diz ela do hospital. De exames, receitas, os exames do ano passado e desse ano. Cada próxima consulta tá aqui. Dermatologia, as pulsoterapias que ela fez, ortopedia, a internação no Juvencio Matos e no materno infantil. Isso aqui é depois que foi descoberto o lúpus, aí passou 5 anos sem consulta com o reumatologista, foi quando ela voltou a ficar ruim de novo, inchada. Isso aqui são coisas desde o nascimento que eu mostro sempre para os médicos e eles falam que por tudo que tem escrito aqui já era para ela estar morta. Isso aqui é oftalmologia. Eu ia buscar e era a minha carteira. A minha carteira para vocês. E o início, o acompanhamento era... O reumatologista sempre tem que ter, né? Mas no início o problema era nos rins, então o acompanhamento era com reumatologista e nefrologista. Hoje, como está afetando a pele, as consultas são com reumatologista e dermatologista. Mas aí quem é a Gabriela que tá assim? Você é uma bênção na minha vida. Às vezes a gente tem assim, o pessoal fala que, né, do bicudo não se beija, né? Então a gente é muito parecido, então os temperamentos tudo iguais, assim, de vez em quando tem um choquezinho, mas quem é a mãe sou eu, ela é a filha, tem que obedecer, mas ela E eu obedece. sou o pai. Senão no cinturão. Mas ela é uma bênção, não mede esforço para nos ajudar na obra, está sempre disposta, fazendo isso sol é bom. ou chuva, cansada ou não. Já chegou a tocar bateria com a perna engessada, não tem esse negócio de cansaço. E a gente nunca impõe para os nossos filhos, tu tem que ir, tu tem que fazer. Não, eles fazem por amor. E a Ana Gabriela, tudo que ela faz é por amar a Cristo, é em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito na vida dela. Por ela e através dela. Tá aí, Porque gente. mesmo com as dores que ela sofre, ela passa, ela procura levar uma palavra de vida. Muitas vezes ela está arrebentada por dentro, mas ela vem aqui, né, aprendeu isso com a gente, que a vida ela sempre foi muito dura, né, com a gente. Mas a Tudo gente- nosso foi com muita luta, né? Muita luta, muita luta. A gente preside várias igrejas, nós abrimos, foram abertas por nós mesmos, né? E a gente prepara pastores e manda para o campo, mas tudo nosso é com muita luta, né? Aí nós temos que apacentar a família, a igreja e o ministério, e apacentar ela. Mas é isso, gente, que eu É queria fácil não, mas falar ó, pra vocês e falar que eu amo muito vocês. gente, eu acho lindo esse momento todo. E eu digo aqui, não é por visualização Não. ou por like, não. Mesmo que o número reduzido olhe, é mostrar que a família é importante, que a gente tem que buscar conselho nos pais, a gente tem que entender que quem pode ajudar são os nossos pais. Já é costume na casa, Já é os filhos costume. pedirem bênção quando acorda. Né? Quando acorda e quando vai dormir. Já tem 22 anos, vai fazer, né? 22, mas A pede a gente sempre bênção quando conversa, acorda, quando vai dormir. E esse era o vídeo, gente. Eu espero que vocês compartilhem. Eu vou colocar uma parte no Instagram, tá aqui no YouTube. E é isso. Eu amo vocês. Dá um Obrigada. beijo na bochecha dela aí pra. Depois ela faz um print.
Ei, ei. Eu amo o senhor. Agora que ela acorde bem animada amanhã. Eu vou acordar. Tchau. Tchau, Deus abençoe.